Graças a Deus, mais uma vez com vocês, Canal da Bênção. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu aqui um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu aqui um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer, aleluia. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Mais uma gravação abençoada. Desejo a todos que recebam uma grande bênção nessa tarde, nesse dia, nesse momento, aqui no Canal da Bênção. Glória a Jesus. Hoje eu quero uma palavra, vou passar uma palavra hoje, que se encontra no livro aos Hebreus, no capítulo 12. É muito forte, é abençoado esse momento que estamos na presença de Deus. No capítulo 12 do livro de Hebreus, e o versículo 14 está dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Jesus. E nesse mesmo capítulo 12 de Hebreus, e o versículo 15, está dizendo: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, muito forte, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Aqui está falando duas situações: sem a santificação, sem a paz, ninguém verá o Senhor. E ao mesmo tempo está dizendo que toda raiz de amargura deve ser tirado do nosso meio ou dos nossos corações. O que acontece? Quando a palavra diz que ninguém verá o Senhor, veja que corremos um risco muito grande. Na medida que já fomos comprados pelo sangue de Cristo, já fomos reconciliados com Deus o Pai por meio de Jesus,
tendo sido batizado nas águas, uma confissão de fé, e estamos agora servindo a Deus, sendo servo dele aqui na terra. Não podemos jamais se autoconfiar na salvação sem esse critério que está escrito aí. O problema da salvação é que muitos acham que já foi comprado pelo sangue de Cristo, já foi lavado pelo sangue de Cristo, e que agora é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. E não é bem assim. Existem critérios que podemos perder no meio do caminho. Vocês se lembram do povo de Deus que saíram do Egito? Todos que saíram do Egito, todos estavam convictos da saída do Egito e para onde iam. Canaã, a terra, a cidade, o local, o lugar que tinha leite e mel, isto é, toda a bênção de Deus naquele lugar. Se você perguntasse para mais de 2 milhões de pessoas que estavam seguindo Moisés, para onde estão indo? Para Canaã. Conhece lá? Já foram lá? Não, nunca fomos, não conhecemos. Como é que está indo? Como é que deixaram o Egito? Por aí vocês tiram a base que eles estavam indo pela fé, acreditando em quem? Em Deus, porém, crendo em Deus, vendo Moisés. Porque o ser humano tem esse problema. O ser humano acha que tem fé, mas esquece que a fé é sem ver, é sem enxergar, é sem apalpar. A fé é algo abstrato. Por isso que Deus reputa a fé em justiça. É uma das maiores justiças que Deus considera, que Deus toma para si, é a fé que o homem possui diante de Deus. Por essa razão é que vocês observam que muitas pessoas crescem muito. Não me refiro em dinheiro, em cultura e em patrimônio, não. Isso aqui são coisas da terra. Isso aí se acaba tudo. Eu estou dizendo pessoas que crescem e atingem patamares espirituais, que se duvidar, nascem invejas de outros contra aquele que subiu, atingiu um certo apogeu por causa da fé. O primeiro que tinha que se intrigar com Deus em tirar mais de 2 milhões de pessoas do Egito seria o próprio Moisés. Nunca viu, nunca tinha pisado em Canaã. E agora está levando uma massa humana atrás dele pela fé. Glória a Jesus. Isso é um ato de fé. Por isso que muitos cristãos hoje sofrem. Muitos cristãos, até obreiros e obreiras, sofrem muito porque não possuem a devida fé. A fé é algo absoluto. E só se prova fé através das atitudes, através de ação. Tendo ação pela fé. E com fé, aquela ação vai ser concluída. Porque foi um ato de fé sem ver e sem enxergar Deus. Então, é o que eu estou dizendo. Aquele povo estava em marcha para Canaã. É o nosso caso hoje. Nós não estamos igual o povo do Egito, esperando um Canaã, uma cidade comum. Tinha realmente a bênção de Deus, mas se hoje dissesse, vamos todos os cristãos para Canaã, ninguém iria, não. Tinha pessoas que iam ficar morando no seu próprio barraquinho lá, simples, pouca água, sem água, mas não ia sair de casa, não. Acreditando em quem? Qualquer líder hoje que dissesse, vamos para Canaã, todo mundo, não é fazer uma viagem para Israel, não. É Canaã, é um lugar que ninguém sabe, vamos para lá, não sei, não posso ir, misericórdia. Então, só que nós que aceitamos a Jesus,
Aquele Moisés, ele era a figura de Cristo. Tudo que aconteceu naquele passado lá era apontando para os dias de hoje. Moisés era a figura de Cristo. Então, hoje, depois que Jesus Cristo ele consumou na cruz a nossa salvação por meio da redenção no sangue dele, ele nos convidou a irmos para o céu. O tempo aqui é curto, mas procure na sua Bíblia aí o Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. E está dizendo que ele foi preparar essas moradas para nós. Só que hoje nós estamos marchando, não vendo nada. Aquele povo lá do Egito, eles viram nuvens de fogo de noite, como com a coluna, clareando ao deserto, para mais de 2 milhões de pessoas passarem. Durante o dia havia uma nuvem que cobria eles do sol escaldante com mais de 50, 60 graus. Naquele lugar, deserto sem água. Eles viram pedras se transformar em água. Eles viram cordonizes descerem para eles comerem e o maná. Não faltou nada. E mesmo assim, a Bíblia diz, mesmo não faltando nada, mesmo assim eles, naquela jornada de 40 anos, foram morrendo e morrendo, por várias razões, blasfêmias, murmurações contra Deus e contra Moisés. O anjo de Deus era obrigado a entrar no meio e limpar o povo, e para limpar teria que matar, limpar, porque não podia ter ali no meio qualquer tipo de murmuração ou de blasfêmia contra Deus. Resumindo, vocês leem a sua Bíblia, que, resumindo aqui, nenhum daquela geração pôde entrar. Daquela geração que saiu, não entraram. Somente somente Josué e Caleb. Aí aqueles que tinham há mais de 20 anos foram se tornando pai, mãe. Então entrou em Canaã a segunda geração que saiu do Egito. O que eu quero me ater aqui é que aquela geração que saiu do Egito morreram todos no deserto. Por culpa de quem? De Moisés ou de Deus? E de quem não? Deles próprios. É o nosso caso hoje. Você pergunta para um crente, irmão, para onde é que você está indo? Falando espiritualmente. Ele vai falar o quê? Qual é a resposta que o crente dá para você? Para o céu. Até as crianças, pergunta para a criança, você é evangélico, senhor? Para onde você está indo? Para o céu. Aí a pessoa se conforma nisso. Só que tem um problema. O que tem de gente também que já foi para o sepulcro, já está fazendo aniversário do Dia dos Mortos, cristãos, que nessa jornada tão curta conseguiram blasfemar, murmurar, deixar que a raiz de amargura reinasse no coração, na alma e no espírito, deixou que a sua casa Satanás entrasse com a raiz de amargura para colocar dissoluções, divisões, contendas, heresias e se afastarem do Senhor. Nesse meio tem até aquele grupo desigrejado que já não congrega mais lugar nenhum porque se revoltou. A Bíblia diz, quem és tu que pode ter esse grau de achar que nenhuma igreja serve para você? Quem és tu? Quem és tu que chega em um grau a ponto de achar que não compensa ir congregar em igreja nenhuma? Você é santo? Cadê as asinhas de anjo aí nas costas? Tem? Desigrejados. São pessoas que deixou a raiz da amargura entrar na alma. Que deixou, na verdade, a blasfêmia reinar. E a murmuração. Porque o crente que está indo para o céu, ele está nesse mundo por questão da necessidade cotidiana, a necessidade necessária, tem que trabalhar, comer, estudar, progredir. Só que ele não pode estar parado no espírito de sabe,
de prosseguimento. Ele tem que estar prosseguindo, ele tem que ter um alvo. Cristo vai voltar. Se ele me levar antes, eu tenho que entrar no céu. Ele tem que estar atento, atento à trombeta de Deus. Ele tem que estar atento também pela surpresa da morte, que a morte não avisa. Ele tem que estar atento. Eu tenho que chegar não em Canaã, mas no céu. Aleluia, no céu com Jesus. Você já imaginou que não entrou toda aqueles multidão de gente? As novas gerações que foram entrando, porque duraram 40 anos, quem saiu lá meio velho, já foi morrendo pelo caminho, outros se casando, aí entrou a segunda geração. Agora acontece que hoje corremos o maior perigo espiritual. Essas crianças que vêm nascendo aí, esses adolescentes, juniores, essa nova geração que não sabe o que é igreja, não sabe o que é Jesus, apenas ouvem falar, estão dentro da igreja, mas ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo. Os pais totalmente felizes, porque os filhos estão conseguindo acompanhar os pais para a igreja, ou melhor, os pais estão levando as crianças para a igreja, adolescentes, juniores, infantis, mas isso ainda corre perigo, porque essas crianças são sujeitas aos superiores e elas terminam indo quase que contra a vontade. Se descuidarem lá na igreja, vão continuar com joguinhos no celular, a mocinha vai continuar mandando mensagem e o pastor está lá pregando, fogo descendo, Deus operando, e os seus filhos que na sua concepção acham que está tudo bem, indo tudo para a igreja, é um perigo, porque é necessário dentro de casa dar continuidade na palavra para os filhos. Fazer com que os filhos entendam que não é simplesmente ir à casa do Senhor, pois o templo do Espírito Santo não é aquele santuário. Lá é um prédio, lá é uma casa, é um salão. Ó, o santuário. Aleluia. Aleluia. Aqui, ensina a criança a entender que o corpinho dela, a alma dela, é santuário do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente fazendo até o que não alcança, fora do alcance, para formar seus filhos em doutorados. Isso tudo tem sua parte, isso tem o seu lugar, claro. Mas nenhuma preocupação há em muitos lares, em muitos pais, em conduzir os filhos. Não é simplesmente para o prédio da igreja, mas conduzir os filhos na palavra, na palavra. Tanto os filhos quanto os pais têm que estar cientes que estamos indo para uma Canaã celestial. Celestial. Acontece que lá, com Moisés, o grupo todo estava indo para entrar em Canaã. E ali morreram. A segunda geração entrou. Olha o perigo. Quando a segunda geração entrou na tal da Canaã, no começo foi bênção. Voltaram a comer feijão, carne, comida. Passaram a comer carne, comida, novidades que não tinham no Egito. Só bênção, 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 igual aos dias de hoje. O crente não pode receber uma bênção, ele dá um testemunho na igreja, mas ele é tão problemático que a própria bênção que ele contou está servindo de laço na vida dele, para ele não ter mais tempo de ir na casa dele. Já viu quando um crente começa a reformar a casa? Quando um crente começa a fazer um cômodo a mais, bater uma laje, fazer mais um quarto, esse crente desaparece da igreja. Ele trabalha o dia todo, agora estou cansado, vou deitar, cansei.
A própria bênção que Deus está dando está servindo de laço para ele, para prender ele. Cadê a gratidão? Aquele povo que entrou, a segunda geração que entrou, ficaram felizes, mas daqui a pouco começaram a desprezar a palavra, descuidar da palavra, e os filhos que foram nascendo em Canaã já não tinha mais, olha o perigo, a referência do Deus verdadeiro. Pouco se falava entre eles que Moisés tirou o povo do Egito para Canaã, pouco os pais falavam do grande acontecimento da jornada do deserto, pouco se falava em Cristo, pouco se falava em Deus naquela Canaã. O que acontece? Qual foi a consequência? Os filhos foram esquecendo, ou melhor, os filhos foram nascendo sem nenhum argumento, sem nenhuma referência de toda esta realidade da palavra. Cada filho ia crescendo e fazendo o que bem entendia, porque não tinha governo dos pais em, no mínimo, falar o que houve lá atrás e que em cima deles tem um Deus poderoso. É o nosso caso hoje. O nosso caso hoje é assim. Com licença. Hoje estamos com esse problema. As crianças chegam a se revoltarem quando se trata de ir para a igreja. E se não tomar providência, até na escola não vão. É o bastante falar que vai ter feriado de 5 dias, essas crianças dão pulo de alegria, porque aí tá, celularzinho, celular. Não é só a criança, é jovem, é marmanjo. Às vezes é o pai, a própria mãe. Para vocês terem uma ideia, teve uma psicóloga, ela estava no quarto, deitada na cama de casal, com um computador, 3 filhos também, tudo na cama, todos no mesmo lugar, deitado de bruço, com celular e a mãe com o computador. 2 horas e 40 minutos, sem nenhum A, sem nenhum B. Ninguém falava nada, um silêncio total. 4 pessoas dentro do mesmo lugar. A mãe se acordou dessa negligência, é até uma estupidez, né? E disse: meus filhos, o que nós estamos fazendo? Tão unidos, na mesma cama, dentro do mesmo quarto, na mesma casa, 2 horas e 40. Nem eu falo um A, nem vocês falam B, e eu sou culpada disso. Olha aí. Veja para onde estamos indo. Isso compromete até no rendimento escolar, na questão de cultura. As casas, antigamente, preparavam filhos para oferecer para a sociedade um bom médico, um bom juiz, um bom advogado, um bom político, um bom professor. Mas que casa, o que é que está se oferecendo hoje para a sociedade? Se dentro dos lares tem isso que eu acabei de ler agora, tira de dentro de vós toda a raiz de amargura. A raiz de amargura são aquelas coisinhas que nascem na família e que, por conta daquilo, nasce um ódio, uma raiva, uma controvérsia em um e outro, e viram inimigos dentro da própria casa. Pai contra filho, filho contra pai, e assim está escrito em Mateus, que levantará nação contra nação, pai contra filho, nora contra sogra, sogra contra nora. E assim estamos vivendo essa época. Está dizendo a palavra que eu acabei de ler. Tirai dentre vós toda a raiz de amargura. Faça por onde, pelo amor de Deus, faça por onde evitar que nasça qualquer raiz de amargura na sua vida contra qualquer pessoa. Mesmo que você seja o tal do atingido, procure minimizar, deixe isso para lá, porque a raiz de amargura chega a levar a pessoa até para a cova, leva para a UTI, porque causa angústia, tristeza, causa uma separação. Pensa uma casa cheia de paredes de vidro. A mãe está ali, o filho está do lado de cá, mas tem uma parede de vidro. Não tem a comunhão, não tem o amor, está se vendo, está se
dando sinal, mas não tem o amor, não tem a alegria mais. O marido com a esposa. Quantas casas que no meio do casal tem uma parede de vidro. E isso passa anos. Aí começa a ter aquela falsidade de uma fachada. Entra no carro, vai no shopping, quem vê assim, olha coisinha linda, coisinha nada. Aquilo lá de noite briga, dentro de casa é uma confusão. Jesus está dizendo, tira a raiz da amargura de dentro dos lares, para que Satanás não entre e despedace esta casa. Você sabia que a sua casa é um reino? Você faz o papel de rei. Se você, mulher, é só você, não tem marido, tem filho, você é a rainha. Você e seus filhos é uma nação. E Jesus disse assim, se Satanás brigar contra ele próprio, guerrear contra ele próprio, se dividir contra ele próprio, ele mesmo destrói o reino dele. Jesus quis dizer que Satanás não é nada bobo, ele é bem inteligente para nunca atingir ele próprio nem o reino dele. E o reino dele, de Satanás, é de despedaçar, destruir. Ele veio roubar, matar e destruir. Mas o Cristo de Deus veio trazer paz, alegria, felicidade e salvação. Portanto, sem a santificação, está escrito aí, ó, sem a paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então não fique confiando. Se você está na luz, aceitou Jesus, é batizado, está em ordem com Cristo, com Santa Ceia, tudo direitinho, é garantido a salvação. Mas tem critérios na palavra, porque está dizendo a palavra lá, sem a santificação e sem a paz, ninguém verá. Esse negócio de não verá é que ninguém vai para lá. Para lá não. Glória a Jesus. E lá embaixo fala, tira essas raízes de amargura, acaba com isso. Para com isso em nome de Jesus. Procure se amar. Procure abrir reconciliação. Convide dentro de casa com quem você está meio triste. Diga assim, eu vou comprar um bolo, eu vou comprar açaí, eu vou comprar uma bênção aqui para fazer uma festinha entre nós. Lembra do pai do filho pródigo? O filho pródigo estava se arrebentando para lá. Nunca mais comeu carne, nunca mais comeu um pedaço de bife. E aí ele diz, poxa, eu estou me perdendo tempo, meu pai é fazendeiro, que coisa. Veja que a raiz de amargura entrou nele, a perturbação. Voltou para a casa do pai, teve festa, teve dança, instrumentos, mataram um boi, fizeram um churrasco, alegria. É o que está faltando. Faz uma pequena festinha. Fala, olha gente, esses dias eu estava com uma raiva, com uma divisão no espírito contra você, pai, com você, mãe, você, meu irmão, minha irmã. Eu vou acabar com todo esse negócio. Eu quero ter alegria. Vamos comer esse aqui agora. Vamos comer bolo. Vamos tomar aqui uma Coca-Cola. Deus seja louvado. Você já entendeu tudo. Você é sábio. Você é inteligente. Você já sabe até mais versículos do que eu, que encaixa nesse negócio aqui, ó, que estamos falando. Deus abençoe na paz de Jesus. Amém? Procure enviar, transmitir, compartilhar com outros e manda uma mensagem para mim orar para você de madrugada. Coloque seu nome aí, vai ser bênção. Amém? A paz do Senhor, um abraço do Pastor Aldo. Amém? Glória a Jesus.